Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira, Fire? Bitcoin batendo a casa dos 25 mil dólares novamente. Muitas coisas acontecendo pelo mundo, muitas tendências, muitas novidades. Eu vou trazer esse conteúdo informativo aqui para vocês. Se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa o like, já torne-se um inscrito aqui do canal. A maioria aqui das criptomoedas hoje estão em uma versão mista entre 0 e 1%. Não tem muitas altas entre as top 100, só a GMX que está subindo um pouco, 13,87%, BNB 3,84%, PancakeSwap 2%, mas nenhuma alta muito expressiva que possa chamar a nossa atenção. O indicador de medo e ganância volta para a posição 52, se mantém em uma região neutra, mas pode voltar a entrar na ganância do jeito que o Bitcoin está tentando romper os 25 mil dólares. Quando você olha para as notícias, Bitcoin e ouro apresentam grandes oportunidades. Mercado de derivativos de Bitcoin ainda nervoso com a USDC, com medo da USDC. Bitcoin e Ethereum caem nas exchanges em meio à crise bancária. Por aí vai, pessoal. Essas notícias aqui não me chamaram a atenção, mas essa aqui me chamou, tá? O CEO da BlackRock, que é um fundo aí trilionário, pessoal, tem muita grana, falou que o próximo meio aí entre as criptomoedas como que usam meios de pagamento podem explodir na alta, e eles começaram a investir aos poucos, tá? Então a BlackRock investindo aí em meios de pagamento através de criptomoedas é uma coisa muito interessante, tá? Pessoal falando que é hora de comprar Bitcoin no topo, sempre tem aí um analista dizendo que é hora de comprar Bitcoin quando ele tá no topo, numa região perigosa, e por aí vai, a gente tem tudo isso. Notícias que me chamaram a atenção. Ministério Público Federal lança guia para ajudar autoridades em ações envolvendo criptomoedas. Resumindo, pessoal, o Ministério Público, o governo já vai começar a ir atrás do seu dinheiro nas exchanges. Sugiro para quem não declarou ontem, eu passei 3 horas de relógio declarando meu imposto de renda, uma trabalheira maluca. Sugiro a vocês que declarem suas criptomoedas, dá muito trabalho. Paguem alguém, tá barato para pagar alguém, R$50, R$100, aí você paga um contador e não tem essa dor de cabeça, mas muito cuidado que você vai ter que declarar suas criptos, não tem como eles não pegarem essas transações entre exchanges, tá? Então muito cuidado para vocês que estão dessa forma. Quando você olha para o mercado, eu esqueci de abrir o TradingView, vou abrir aqui com vocês. O TradingView, pessoal, vai trazer o S&P 500, a bolsa de tecnologia da Nasdaq, e o ouro, para a gente ver como é que tá hoje. O ouro voltou a subir e vai subir mais forte. Eu acho que o ouro vai se encarar o seu topo histórico, tá? Depois desse pullback aqui, a direção do ouro é para o seu topo histórico, quando você olha para ele no semanal também. Bolsa de tecnologia da NASA, que abriu rompendo o topo, está caindo. Diferente dos outros dias que ela passou o dia subindo antes do S&P abrir, hoje ela está caindo. Vamos ver como vai se comportar depois do S&P 500, depois da abertura do S&P 500 às 11 horas da manhã, tá? Para ver como o mercado vai. O S&P 500, que se você olhar para ele, ele continua em semanal de baixa, tá? Então eu ficaria atento, porque isso aqui pode ser duas coisas: um preço de fechamento, de reversão no fundo mais alto que o fundo anterior e vai explodir na alta e a gente vai ter um mercado de alta, ou isso aqui é apenas uma continuidade de tendência dentro de um pullback de uma grande barra de volume vendedor. Ela fez pullback e vai abrir o dia de hoje caindo e dar continuidade à queda. Isso aí a gente tem que avaliar ao longo do dia. Bitcoin está com muita força compradora no dia de hoje, está tentando romper os 25 mil dólares novamente, o que é interessantíssimo para os investidores. Está apresentando aí no dia de hoje muita força compradora. Ontem a gente teve um doji, hoje a gente está tentando romper esse topo aqui dos 23.379 dólares. Veja, a gente está com volume comprador nessa região, por que incrível que pareça, o volume está mais comprador do que o normal, tá?
Quando você olha no gráfico de 4 horas, o que você viu ontem foi espécie de ombro, cabeça a ombro. O que me incomoda é isso aqui, pessoal. Vou colocar no gráfico de 60 minutos. Vou mostrar para vocês o que me incomoda. Isso pode ser o final de uma alta do Bitcoin, tá? No dia de hoje, se ele não passar para cima dessa linha. Nós tivemos aqui, deixa eu tirar essa banda de Bollinger que está poluindo o gráfico. Nós tivemos, e é até visível nas médias móveis, uma espécie de ombro, cabeça a ombro, ó, bem desenhado aqui no gráfico de 1 hora. E você teve o que? O rompimento, o reteste e agora ele dá continuidade. Então, esse momento é um momento muito perigoso de estar no mercado. Porque se ele não romper daqui para cima e vier para romper esse cabeça aqui, a gente tá enrolado aqui. Pode ser que a gente tenha entre uma zona de perigo, tá, pessoal? A gente rompe isso aqui direto e vai embora. Se ele chegar nessas regiões. Se ele não conseguir passar dessas regiões e veja onde o preço está exatamente brigando no gráfico de 1 hora e voltar a cair, o meu sinal de alerta vai ficar ligado, porque se agora ele voltar para perder fundos, a gente vai ter aí pivô de baixa que testa a média móvel de 100, volta a subir, depois ele volta aqui. É tamanha que está entrando força compradora nessa região para empurrar um rompimento. Então a gente está tendo aqui uma espécie de rompimento. Então muito cuidado, porque isso aqui está muito perigoso para os traders, tá? Então, dito isso, meus amigos, vamos devagar, vamos no gráfico de 4 horas, vamos esperar a abertura do S&P. O mercado hoje vai ficar muito difícil, muito perigoso. Essa foi a minha análise do Bitcoin para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa um like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês, até a próxima e fui.